trazem muita coisa. O caso Henry é meio que isso, né? Caso Henry. É um caso, e você esteve envolvido nesse caso, né? Ou está ainda, porque ainda não tem uma conclusão assim, ninguém bateu o martelo e falou: é isso que aconteceu, foi realmente isso. Paira uma dúvida ainda, né? Porque o laudo não bate com a testemunha da mãe, do padrasto, o próprio pai do Henry, para quem acompanha o caso, ele também, ele quer que busque a verdade, mas ele não é tão contundente em afirmar que o filho foi morto, né, espancado. E a história dos dois, né, Sim. das duas testemunhas, mãe e padrasto, batem, né, com o outro, né? Ou foi muito bem combinado, ou realmente diz isso. Eu vou começar pela lesão corporal, certo? Porque houve a desconfiança da versão deles. Porque as lesões apresentadas pelo menino Henry, as lesões corporais internas, elas não poderiam ter sido geradas por uma queda. Por exemplo, para você gerar equimose nos órgãos interiores, baço, fígado, por exemplo, forte. uma pancada muito forte. Muita energia. Só se você cair e você bater na quina, por exemplo, de uma mesa, de uma cadeira, que você afundar o abdômen e você chegar a bater o órgão. Maior do que a altura que estava no local, né? Só que quando você cai numa altura, você vai bater, você vai deixar equimose, escoriação, hematoma. Só que as lesões apresentadas pelo Henry eram profundas. Não eram lesões superficiais, os órgãos dele estavam com equimoses. E esse tipo de lesões se dá por quê? Por socos, chutes. Daí começou a desconfiança, que a versão apresentada por eles não é uma versão convergente ou decorrente de uma queda normal. Por isso que eu falei, eu acreditaria na versão deles se fala, ele caiu de escada e ele bateu na quina da mesa. Ele caiu de barriga. E uma lesão apenas, né? Aí bateu na barriga, tudo bem. Aí nós temos o agente. Porque a perícia, o que ela procura? Relacionar a lesão com o agente. Então, nós sabemos que entre mais profunda a lesão, a energia foi maior. Entre mais profundo, o agente foi mais contundente. O chão, ele vai te produzir uma lesão no rim, no fígado, por exemplo, equimose. Dificilmente. Então, a partir desse laudo necroscópico, das lesões internas do cadáver, foi que a polícia desconfiou. E aí eles utilizaram o famoso Cellebrite. Você escutou falar do Cellebrite? Não. Cellebrite, ele é um software do Israel, e ele é utilizado para extrair aquilo que foi apagado dos celulares. Por exemplo, eu pego meu iPhone aqui. Eu já ouvi falar, não sabia que era esse nome. Eu pego Cellebrite, eu pego as mensagens, apago tudo. Mensagem, áudio, ligação. Zero telefone. Eu serei. Cellebrite pluga e recupera tudo que foi apagado. Sempre quando a informação apagada não foi sobrescrita. Ou seja, quando você libera informação, quando você apaga, você libera uma caixa, certo? Só que se essa caixa não for preenchida com informação por cima, você vai conseguir recuperar. Se for preenchida com informação por cima, se você sobrescrever informação, você não vai recuperar. Tá? Isso depende da memória do celular. Depende de quanto tempo você usar. Né? Se você apagar e você continuar utilizando, talvez você vai conseguir sobrescrever. Só que no caso deles... Foi imediato. Eles recuperaram mensagem do WhatsApp, onde apareciam fotografias do Henry, equimoses e outras lesões corporais decorrentes de agressão. E é aí que ele do padrasto. Que a mãe dele, me parece que comentava com a babá. Com a babá. Então, o que confirmou nesse caso? Que havia agressões. A agressão foi a prova digital. Olha isso. Só que aí nós temos outro ponto. E isso é uma dica. A prova digital é uma prova que fica armazenada, certo? Em equipamentos, celulares, câmeras. Só que a prova ela tem que cumprir requisitos. Você escutou falar da cadeia de custódia da prova? Já escutou falar? A cadeia de custódia da prova é uma corrente, que são 10 etapas. Do momento que a prova ela é reconhecida,
até que ela é descartada, certo? É uma corrente, ou seja, isolamento, preservação, coleta e condicionamento, certo? É um procedimento que a prova deve cumprir para ter veracidade probatória. Para ter validade. Validade, ou seja, aquilo que eu coletei, eu tenho que garantir que é o mesmo que eu estou apresentando no processo. Só que, se essa prova, em algum ponto, por exemplo, vamos supor um caso, uma arma de fogo, eu coletei, eu lacrei. Vamos supor que em algum momento da investigação o lacre mudou. E quando você verifica a informação, não tem nenhuma perícia feita para o lacre mudar. Ou seja, nós tivemos uma violação daquele lacre nós tivemos da prova. Uma manipulação da prova que não foi documentada. A arma de fogo é prova, é prova. Ela poderia confirmar um fato? Poderia. Só que a prova ficou viciada do ponto de vista dos procedimentos, da veracidade e integridade da prova. Então, não adianta, por exemplo, uma prova, ela mostrar o fato. Uma coisa é que ela consiga provar a autoria, outra coisa é que ela seja admitida. Então, qualquer prova que não respeitar a cadeia de custódia, ela não teria validade. Então, por exemplo, no caso da evidência... Uma escuta, por exemplo, que não for autorizada. Aí é ilegal. É ilegal. Só que mas norteia mais ou menos a investigação. Só que o que eu te falo é o seguinte, a evidência digital. Vamos supor que eu fiz um vídeo, eu te mandei pelo WhatsApp, e você apresentou para o juiz falando, aqui é uma prova. Só que nesse intermédio que eu te mandei, você manipulou esse vídeo. Editou, fez alguma coisa. Você editou o vídeo e você apresentou. É uma prova, é um vídeo, uma prova. Ela é íntegra? Não. Então, a cadeia de custódia, ela protege isso. Que nenhuma prova seja manipulada, trocada ou editada nesse processo tudo. Então, por exemplo, para que uma evidência digital ela seja considerada uma prova, ela tem que respeitar todos os passos da cadeia de custódia. Então, por exemplo, uma imagem do celular. A perícia pegou e fez a extração. Cellebrite fez a extração. Não gerou o código hash, que é um código de integridade da prova, de proteção. Não gerou, acabou com a prova. Porque se não gerou o código hash, quem me garante que essa prova é íntegra? Como você falou de print, por exemplo, print. Né? Você mandou o print, mas você não tem a íntegra da conversa. Por que o print não é prova? Porque eu posso pegar uma fotografia, eu posso adulterar horário, data, os metadados. Então, do momento que qualquer prova não me entrega uma valoração da integridade, independente dela conseguir provar a autoria, ela não deveria ser considerada prova.